Acho que agora é o Marlon, né? Vou colocar a sua apresentação lá. Alô? Qual que aperta? É a setinha para voltar para isso, aqui é o laser. Nossa. Bom dia, meu nome é Marlon Canalhas Campos, eu sou aluno doutorado aqui no programa da FEC em saneamento, sou aluno sou orientado pelo Dr. José Roberto Guimarães, o Tuca, participo do mesmo programa de pesquisa da Milena, que acabou de apresentar agora sobre os processos oxidativos avançados. Vou aproveitar que ela já fez uma boa introdução dos processos oxidativos avançados e não perder tanto tempo explicando essa parte e avançar mais falando sobre os resultados da minha pesquisa, que tem como foco e título Avaliação da atividade antimicrobiana residual em soluções de gatifluoxacina submetidas ao processo UV-peróxido. Bom, os antimicrobianos, eles são substâncias sintéticas utilizadas para a inibição de micro-organismos, em exceção dos vírus. Quando esses antimicrobianos são utilizados para combate de doenças infecciosas em humanos ou em animais, eles não são totalmente metabolizados e uma boa parte deles são excretados ainda na sua forma ativa para o ambiente. Estando no ambiente, esses antimicrobianos eles sofrem, praticamente, na verdade, eles não sofrem biodegradação, eles são de difíceis degradação e são considerados compostos recalcitrantes ou pseudopersistentes. O fármaco utilizado nessa pesquisa é a gatifloxacina, que ela é uma fluoroquinolona, que é um antimicrobiano que tem adição do flúor na molécula para ajudar na atividade antimicrobiana. Ele é um fármaco que é utilizado no combate de doenças infecciosas respiratórias, utilizadas tanto para bactérias gram-positivas quanto para gram-negativas. Bom, a gatifloxacina, ela é distribuída no mundo através de 159 marcas de remédios. No Brasil, a marca que distribui a gatifloxacina é a Tequim. O processo de tratamento convencional, utilizados em estações de tratamento de água e esgoto, eles não são eficientes para a remoção desse tipo de poluente. Os processos físicos e biológicos que são utilizados em ETA e ETE não degradam esse tipo de poluente, o que acaba acontecendo é apenas uma transferência de massa do poluente que está na água para os lodos. E tem, em relação à identificação desses compostos no ambiente, foram identificados em água superficial, em afluente e efluente de estações de tratamento de esgoto, em concentrações muito baixas, né, que vão de 16 a 66 nanogramas por litro. Esses estudos sobre a ocorrência desses fármacos estão concentrados na região da Ásia. Como já dito anteriormente, esses compostos antimicrobianos no ambiente, eles acabam gerando e provocando, né, o desenvolvimento de bactérias resistentes, que é um problema grave, pois para combater essas bactérias cada vez mais resistentes, eu preciso desenvolver medicamentos cada vez mais potentes e mais caros para combater. E eu não sei o efeito desses novos medicamentos
eu não sei os efeitos ecotoxicológicos desses novos medicamentos e substâncias. Bom, o objetivo do meu trabalho é utilizar um processo oxidativo avançado, que no caso é o V-peróxido, onde eu utilizo esse processo como um modelo gerador de radical hidroxila, para a degradação do meu fármaco, que é a H-fluoxacina. Após as degradações, eu avalio a remoção da atividade antimicrobiana utilizando uma bactéria gram-positiva e uma gram-negativa, pois a H-fluoxacina ela atua tanto em organismos gram-positivos quanto gram-negativos. Também avaliado e monitorado os produtos de degradação através da espectrometria de massa para saber qual que é o caminho das degradações, onde acontecem as degradações na molécula, e avaliado também a toxicidade aguda através da fotobactéria Vibrio fischeri, para analisar se com os tempos de degradação eu estou gerando uma solução mais tóxica ou menos tóxica para o ambiente. Bom, o método utilizado, ele primeiramente, eu preparo uma solução estoque com a minha H-fluoxacina, na concentração de 250 mg por litro. Dessa concentração estoque, eu preparo uma solução de trabalho com concentração de 500 microgramas por litro em água miliquê, e utilizo o reator fotoquímico para as degradações, que é idêntico ao da milena, né? Na posição C é onde é o reator de borosilicato, onde eu tenho a minha amostra. Essa amostra ela é irradiada pela lâmpada UVC, que não chega a transferir energia suficiente para produzir um processo oxidativo avançado, somente a radiação. Eu tenho um agitador magnético na posição A e na posição D para homogeneizar minha amostra. Tenho a recirculação da água para manter a temperatura estável durante as degradações. O fluxo de luminosidade do sistema foi medido através do actinômetro Parker para saber o quanto de energia que eu estou passando para o sistema durante os 20 minutos de degradação. Bom, no reator fotoquímico, então, eu realizo os ensaios de fotólise, que é um processo físico, a peroxidação, que é um processo químico, e o processo oxidativo avançado, o V-peróxido. Após as degradações, eu faço a quantificação do meu analito, né, que é a H-fluoxacina, utilizando a cromatografia líquida de alta eficiência. Só que o limite de quantificação do meu equipamento ele é de 0,1 miligramas por litro, que não seria suficiente para identificar as concentrações com o decorrer das degradações, porque atingiria concentrações muito baixas e o método não seria suficiente para identificar. Então, é realizada uma extração em fase sólida, onde eu concentro meu analito num cartucho que é o cartucho da Oasis, e assim eu otimizo o meu método em 250 vezes, né, aumentando o meu limite de quantificação do método. Então, é feito, após a concentração do analito, é feita a identificação em cromatografia líquida, e é monitorado o pH das reações. Bom, as degradações. A fotólise e a peroxidação, elas não
foram eficientes na remoção da gatifloxacina, né, na diminuição da sua concentração, removendo em torno de 3% na fotólise e de menos de 10% na peroxidação somente. Utilizando o processo combinado ultravioleta com peróxido para a geração dos radicais hidroxila, eu consegui, por volta de 10 minutos, utilizando 1,6 milimol por litro de peróxido, uma redução da minha concentração em mais de 90%. Quando eu utilizei uma concentração maior de peróxido, na degradação, eu aumentei um pouco a minha degradação, mas chegou num limite de 97% de degradação ao longo dos 20 minutos. Quando eu reduzi a minha concentração de peróxido, ele foi menos eficiente. Consegui reduzir menos a minha concentração da gatifloxacina. Após esses testes de degradação, foi testado novas matrizes que não fossem água meliquê, porque esses primeiros testes eles são feitos onde a gatifloxacina é transferida para a água meliquê e feita a degradação. Então, nesses novos testes, eu testei em outros tipos de amostras, que foi numa água mineral, numa água sintética com alguns sais que podem interferir no processo oxidativo avançado e em água de torneira. E foi observado que, nessas outras matrizes, a degradação da gatifloxacina ela foi menor ao longo dos 20 minutos de degradação, e isso por conta que os radicais hidroxila eles são sequestrados pelos sais e minerais presentes nessas amostras, que os principais sais que interferem são os cloretos, os nitratos e o bicarbonato. Já avaliando o pH das degradações, para a fotólise e para a peroxidação, não houve uma mudança, uma variação grande em relação ao pH. Também lembrando que a degradação nesses dois processos não foi eficiente. Já para o resultado, utilizando ultravioleta e peróxido, gerando os radicais hidroxila, eu tive a degradação do meu fármaco e isso gerou uma diminuição do pH, indicando que foram formados ácidos carboxílicos durante as reações. Bom, após a análise da quantificação da minha gatifloxacina em cromatografia e o pH, foi analisada a toxicidade residual das degradações. Bom, a toxicidade aguda ela é um ensaio onde eu analiso a mortalidade da fotobactéria Vibrio fischeri em relação a 30 minutos de contato com a minha amostra. Quanto maior a diminuição da emissão da luz da fotobactéria Vibrio fischeri, maior é a inibição e a toxicidade da minha amostra. Para a fotólise, que não houve uma degradação eficiente, ela não teve uma mudança muito grande na toxicidade, né? A toxicidade chegou por volta de 10%. Né, de inibição, de crescimento da fotobactéria. Já para a peroxidação, acontece que o peróxido em si, somente o peróxido, ele já apresenta uma alta toxicidade para esse tipo de organismo. Então foi feita a análise do peróxido residual para identificar o que seria a toxicidade referente a somente o peróxido e as degradações. Então,
foi analisado a toxicidade para os processos oxidativos. Foi observado que, durante o processo oxidativo avançado, eu tenho um consumo do peróxido para a formação dos radicais hidroxila. Então, eu tenho uma redução do peróxido durante os tempos de degradação. Só que, apesar da diminuição do peróxido, eu tenho, com o tempo de degradação, eu tenho um aumento da toxicidade do meu sistema. Isso por conta que os produtos formados durante as degradações acabam sendo mais tóxicos que os produtos precursores. A toxicidade não é somente por conta da concentração do peróxido. Bom, um dos grandes objetivos é usar o processo oxidativo avançado para diminuir a atividade antimicrobiana do fármaco, que é o grande problema desse tipo de substância no ambiente. Bom, o teste de atividade antimicrobiana é um teste que avalia o crescimento das bactérias em diferentes concentrações do meu fármaco, onde eu tenho um controle positivo, que é o primeiro poço, onde eu coloco a minha amostra. Nos próximos seguintes, eu faço diluições seriadas com tampão. No último poço, eu coloco apenas o tampão fosfato, que deixa crescer naturalmente, em condições ideais, as bactérias que eu vou inocular para a realização do teste. Então, após as diluições seriadas, eu realizo a inoculação das bactérias cultivadas. Após essa inoculação das bactérias, eu deixo elas em agitação por 8 horas para que elas possam se desenvolver. E depois dessas 8 horas eu faço uma leitura da absorvância, e com essa absorvância eu transformo isso, através das fórmulas, em inibição do crescimento. Bom, o teste de atividade antimicrobiana para a fotólise e para a peroxidação não indicou uma redução da atividade antimicrobiana do meu fármaco. Lembrando que não houve uma degradação eficiente utilizando a fotólise e a peroxidação. Já para o teste utilizando as amostras do processo oxidativo avançado, onde houve a formação dos radicais hidroxila, eu tive uma correlação entre as degradações e a redução da atividade antimicrobiana. Então, com o tempo de degradação, a redução teve a redução da H-fluoxacina e teve a redução da atividade antimicrobiana. Observando que, já com 20 minutos de degradação, eu não observo a atividade antimicrobiana para o organismo utilizando uma gram-negativa, que foi a Escherichia coli, mas ainda foi observado para a gram-positiva, que foi utilizada a Bacillus subtilis, que a gram-positiva ela tem uma camada na parede celular, uma camada peptidoglicana maior que a gram-negativa. Então, ela é mais difícil de combater. Bom, por fim, foram sugeridos, os subprodutos de degradação. Esses produtos de degradação, eles foram sugeridos, identificados, utilizando a espectrometria de massa. E foi observado que, durante as degradações, os sítios críticos que promovem a atividade antimicrobiana, as degradações com ultravioleta
processo oxidativo avançado utilizando ultravioleta e peróxido, eles foram eficientes na inativação da atividade antimicrobiana, né, perdendo os sítios ativos que eram críticos e que agiam contra bactérias gram-positivas e gram-negativas. Então, eu tenho uma diminuição mostrando que tive a perda desses sítios que agiam na atividade antimicrobiana da molécula. Bom, em relação à conclusão do trabalho, para a fotólise e para a peroxidação, eu não tive uma degradação eficiente do meu fármaco, que foi uma degradação menor que 10%. Para o processo oxidativo, utilizando ultravioleta e peróxido, na sua melhor condição, eu tive uma redução da gatifluoxacina de 97%. A toxicidade, com as degradações, utilizando o processo oxidativo avançado, ela aumentou, mesmo com o consumo do peróxido, indicando que os produtos de degradação foram mais tóxicos que os produtos precursores. Na atividade antimicrobiana, não foi observada redução da atividade antimicrobiana para os processos ultravioleta, somente ultravioleta, que foi a fotólise e a peroxidação, mas para o processo oxidativo avançado, eu tive uma correlação entre a degradação da atividade da gatifluoxacina, eu tive uma correlação entre a degradação da gatifluoxacina e a redução da atividade antimicrobiana, e que os produtos de degradação identificados mostram perda de sítios críticos para a atividade antimicrobiana. Perdão. Bom, e é isso. Obrigado. Alguém tem perguntas? Então eu tenho. Marlon, eu tenho uma pergunta. Por que você escolheu esse organismo para fazer o ensaio de toxicidade? A Vibrio, sei lá. A Vibrio fischeri é uma fotobactéria. Então, no caso da Vibrio fischeri, é um ensaio de toxicidade. E acontece que o que é medido é assim, a fotobactéria, numa concentração que ela não morre, ela vai emitir uma grande quantidade de luz. Se a fotobactéria ela emitir menos luz, quer dizer que a toxicidade aumentou e ela morreu, né? Especificamente esse organismo emite essa luz, no caso? A fotobactéria ele emite luz e, por conta dessa emissão de luz, que eu avalio a inibição e a toxicidade do meu sistema. Daí já para os organismos utilizando utilizados para a atividade antimicrobiana, eu avalio não a emissão da luz da fotobactéria, mas sim o crescimento dessas bactérias em relação às diferentes concentrações do meu fármaco. Entendi. Obrigada. Mais uma? Então, Wilson.